Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 31 de dezembro de 2025, último dia do ano. Hoje é meia-noite e teremos a passagem para 2026. Quero aproveitar e desejar a vocês todos um feliz ano novo, feliz 2026. E quero também frisar que o objetivo do ano novo que eu desejo para vocês, todos, independente de crença, desejo para todos assim mesmo, que nas luzes de Deus, nas luzes de quem acredita no eterno, todo-poderoso, Criador do mundo, de quem acredita em Jesus Cristo, e mesmo quem não acredita em nenhum Deus, eu assim mesmo desejo a todos vocês que tenham uma alma renovada, pronta para novas possibilidades, que vocês vivam cada página deste novo livro que inicia a 0 hora, do dia 1º de 2026, um novo livro de 365 dias, com sabedoria, com charme, com força, com coragem, com luta, para muitas vitórias que vocês tenham nesse ano de 2026. Vocês são muito peculiares nisso. Agradecendo a vocês de estarem comigo esse ano que passou, agradecendo a vocês que eu tenho certeza continuarão comigo e ajudando o canal a crescer, a se fortalecer. Vamos cada vez mais mostrar a verdade. Quero que vocês transformem cada desafio que vocês venham a ter nesses próximos 365 dias em uma vitória. Sejam felizes. Feliz ano novo, feliz 2026. Muito obrigado. São 16 horas, horário de Brasília. Plano de paz na Ucrânia é uma fraude. Durante todo esse ano de 2025, parece que todo mundo fala, há um avanço nas negociações. A Rússia, no entanto, intensificou e não diminuiu sua agressão militar contra a Ucrânia. Nunca houve avanço. Agora, recentemente, nesse final de semana, todo mundo está dizendo, para agradar na realidade o alto candidato a Prêmio Nobel da Paz, de que estão havendo avanços. Mas não há. No momento em que estava sendo feita a negociação entre Zelensky e Trump, no Mar-a-Lago, no seu resort, mansão lá, residência particular, lá em Miami, entre os dois presidentes, Putin bombardeava de maneira violenta, criminosa, e depois os ucranianos foram contar as vítimas, enquanto eles negociavam a paz. Então, isso é uma fraude, essa negociação. E particularmente que os principais pontos não há acordo. Disseram eles, 95% acordamos. Mas os que definem não são os 95%, mas são os 5%, talvez até seja 10%. Eles falaram em 5%, acho que esses 5% é que representam o 95%. Que na soberania de nenhum país se negocia. Soberania quem decide é o próprio povo. O objetivo permanece o mesmo, né, do ditador da Rússia. Não há paz, mas sim fazer com que os civis ucranianos sofram mais um inverno. O Putin quer quebrar a resistência do povo ucraniano e quer tornar a luta insuportável para esse povo que já está cansado com essa guerra. Enquanto o Zelensky estava sentado na frente do Trump, lá naquele Mar-a-Lago, passavam-se essas coisas cruéis, essas coisas bárbaras, primitivas, né, diabólicas, demoníacas, de atacar civis. A triste realidade é que, agora, ao terminar esse ano, quase 4 anos depois dessa invasão, da segunda fase da invasão, o processo de paz permanece preso no mesmo impasse desde o início. Território e segurança. Se a força prevalece na Europa, agora que ninguém imaginava, veio um bárbaro, um filho do demônio, e tornou isso que a força é que vai prevalecer e não a paz. Isso significa que, dentro do direito internacional, que é a Carta da ONU, tem que jogar fora, no lixo, e que ninguém faz nada por isso também. É só uma carta, é que nem o Acordo de Budapeste. Vamos fazer outra coisa com isso, rasguem, né? A exigência da Rússia em manter o território ucraniano tomado à força e de ignorar os crimes de guerra
daí decorrentes continua sendo obstáculo que torna o progresso sem sentido. Então é uma ilusão tudo isso, é uma mentira, eu diria como no título, é uma fraude. É uma fraude. E o presidente americano, ele encara todo esse processo de paz como se fosse um negócio imobiliário. Vocês veem que eu sempre estou falando, ele mandou um corretor de imóveis, um especialista em investimentos, que é o genro dele, mas também que tem imóveis, mexe com imóveis, e ele próprio é um cara que venceu na vida, virou bilionário, saindo do negócio imobiliário. Eles viram um grande negócio imobiliário para, sem ter uma concessão para isso, formal, vão lá e vão dar de graça, não é de graça, eles tinham negócios em troca se fizerem a cessão do território de Donbass e de outros territórios para a Rússia. Essa é a moeda. Essa é a moeda. Um plano de paz de 20 pontos que estaria supostamente 90, 95 acordado, mas não deu em nada justamente porque o Zelensky, cansado, mas não vai dar nenhuma concessão a nenhum presidente do mundo, a nenhum patife que venha por aí para doar ou vender a Ucrânia, para que ele tenha lucros e o povo sofra torturas, continue sofrendo estupros na parte ocupada, como acontece. Isso é um elemento crucial. A determinação da Rússia em formalizar seu controle sobre o território ucraniano ocupado. Ela quer isso, senão diz que não tem paz, mas nunca terá paz. Desde que a Rússia existe há mais de 800 anos, Kiev formalmente existe há mais de 1500 anos, mas ela é mais antiga ainda que isso, né? A Ucrânia. E a Ucrânia não será entregue a esse país de facínoras. Trump tratou a soberania da Ucrânia como uma mercadoria negociável, como um corretor de imóveis, como chefe de uma imobiliária. Isso é vergonhoso. Tanto que nomeou o seu associado, que não entende nada de geopolítica, o Steve Witkoff, para ir lá negociar a paz, que só traziam os rabiscos do Putin o que ele queria, e eles aqui transformavam num documento, aqui que eu digo, lá em Washington. Ele encarou todo esse processo de paz como um negócio imobiliário, só que a propriedade do país não é do Zelensky, é do povo ucraniano, isso está na Constituição, não é nem da Verkhovna Rada, que tem que cumprir a Constituição ucraniana. A insistência do presidente americano em afirmar que os Estados Unidos não financiarão nenhuma assistência para proteger a Ucrânia e que os aliados europeus devem financiar a ajuda militar americana à Ucrânia expõe ainda mais suas prioridades. É a covardia. Por quê? Trump quer o crédito político por intermediar a paz. Quer ganhar uma medalhinha, uma honra ao mérito chamada Nobel da Paz. Nesse caso, eu estou desfazendo mesmo, porque se ganhar não terá mérito. Mas ele quer ganhar isso, ele quer ter o crédito pela paz, mas ele não quer arcar com nenhum dos custos de garantir a segurança da Ucrânia. É uma estrutura de acordo concebida para beneficiar Donald Trump, não a Ucrânia, nem a Europa, enquanto ele apazigua o criminoso ditador comparado a Hitler, Vladimir Putin. Talvez o mais revelador tenha sido a sequência de eventos que antecederam esta reunião de domingo. Segundo relatos, os ucranianos foram pegos de surpresa, principalmente os líderes. Quando Trump conversou com Putin, achei uma falta de vergonha, uma falta de caráter. Ele conversou por mais de 2 horas, o que seja 1h30, não importa quanto, né? Mas, segundo as versões oficiais, mais de 2 horas na parte da manhã, com o ditador da Rússia, antes da chegada de Zelensky no Mar-a-Lago. O presidente americano coordenou-se com o agressor antes de se encontrar com a vítima, pombas. Como se as duas partes fossem meros participantes em uma negociação comercial, em vez de perpetrador e vítima de uma guerra de conquista ilegal. Os ucranianos entendem isso com a clareza que vem de ver suas cidades reduzidas a escombros. A disposição de Zelensky em participar dessas negociações, em comparecer a reunião após reunião, enquanto seu povo morre, reflete não ingenuidade, não. Ele sabe. Isso reflete um pragmatismo, eu diria talvez até um pragmatismo de desespero, de pânico, porque ele sabe que a Ucrânia não pode lutar para a eternidade, não pode lutar para sempre, vamos dizer assim. A eternidade não seria o termo adequado. Não pode lutar sempre, né?
Ele sabe que a Ucrânia, sem o apoio ocidental, também não vai muito longe. Ele precisa, graças a Deus, a Europa ainda está com ele. Porque o apoio de Donald Trump, desde que ele assumiu, eu falo de Donald Trump, porque hoje eu estou separando o Donald Trump da América, né? Eu espero que esse mandato termine e venha um outro camarada, não com a mesma linha de pensamento que, aliás, o vice-presidente dele tem. Mas o apoio da América, do Donald Trump, é cada vez mais condicional. É cada vez menor o apoio. Ele ainda não deu nada para a Ucrânia. Ele vendeu alguma coisa para a Europa que repassou para a Ucrânia. A tarefa assustadora da Ucrânia, ainda assim, o desempenho militar da Ucrânia desafiou todas as expectativas. As forças armadas ucranianas aprenderam a explorar fragilidades táticas da Rússia, integraram sistemas ocidentais avançados à doutrina da era soviética e mantiveram posições críticas, mesmo quando foram obrigadas a ceder territórios em outros lugares. Diplomaticamente, Zelensky conseguiu manter o apoio ocidental por muito mais tempo do que Putin esperava. Manter a causa da Ucrânia em evidência internacional e conduzir a gestão de coalizão em Washington, Bruxelas, Berlim, Paris e Varsóvia, enquanto seus soldados morriam à espera de munição, porque, primeiramente, o presidente da Câmara dos Deputados deles lá não deu, durante 6 meses, não forneceu munição, antes do Trump assumir. Depois do Trump assumiu, ficou a mesma coisa. Ele apenas liberou aquilo que o presidente anterior, Biden, se preocupou com a Ucrânia e deu para a Ucrânia o que precisava. E assim mesmo, ele não entregou tudo que o Biden aprovou, que já estava aprovado pelo Congresso. A disposição de Zelensky em discutir compromissos difíceis, como a retirada das partes da região leste do Donbass, a aceitação de uma adesão parcial à OTAN e até mesmo a possibilidade de fazer referendo sobre questões territoriais, conquistou a admiração não só na Europa, mas também entre aqueles em Washington que discordam da abordagem de Donald Trump. Mas o pragmatismo tem seus limites quando se trata de Putin. O Putin tem cálculos cínicos, mentirosos, covardes. É o caso típico. Ele destrói a rede elétrica da Ucrânia, não para conquistar algumas províncias, não para conquistar só Donbass, consolidar Kherson e consolidar na conquista Zaporizhia. Ele faz isso para destruir o país por completo. Ele faz isso para destruir o povo. Ele faz isso para destruir a alma do povo. Tenta fazer isso. Isso mostra o que é a Rússia. Ela não é um Estado. A Rússia é um negócio criminoso. O atual foco diplomático em compromissos territoriais no Donbass demonstra uma incompreensão dos objetivos de Putin. Eles nunca se resumiram a ajustes de fronteiras ou a proteção daqueles que falam o idioma russo no leste da Ucrânia. Putin tem negado sistematicamente o direito da Ucrânia de existir como um Estado soberano, separado da esfera de influência da Rússia. O objetivo não é adquirir território, mas garantir que a Ucrânia não possa funcionar como uma democracia alinhada ao Ocidente e seja vista como propriedade russa. É isso que o Putin quer. Isso não conseguirá. Atualmente a Rússia controla 20%, menos um pouco, mas vamos arredondar, 20% do território ucraniano, incluindo a Crimeia e grandes áreas do leste, mas os ataques sistemáticos de Putin à infraestrutura civil se estendem por todo o país, não apenas pelas áreas de linha de frente que ele diz que quer que sejam, que a Ucrânia tem que se retirar e anexar. Ele ataca redes de energia em Kiev, sistemas de água em Lviv, lá no oeste, hospitais a centenas de quilômetros de qualquer campo de batalha, hospitais, escolas, maternidades. Não se destrói a rede elétrica de uma nação no inverno se as negociações giram em torno de algumas províncias. Isso só acontece se o objetivo for desmembrar o país, arrebentar com o país por completo. A retórica da desnazificação criminosa que Putin faz tem como alvo todo o governo da Ucrânia e sua orientação ocidental, não apenas o Donbass. Ele retratou isso como uma luta existencial, em vez de uma disputa de fronteira passiva de concessões territoriais, enquanto que as práticas nazistas estão vindo diretamente do Kremlin, diretamente de Moscou, da Rússia, inclusive pela repressão que ele faz ao povo russo e das mortes e assassinatos, estupros que ele faz na Ucrânia, entre outros crimes hediondos. Para Putin, a existência da Ucrânia como um Estado independente, alinhado com o Ocidente, representa ameaça à Rússia.
que deve ser eliminada, ou assim ele alega, para reforçar seu despotismo criminoso e seu desejo de ser visto como o imperador, um tsar russo moderno, empenhado em copiou isso do seu melhor amigo, tornar a Rússia grande novamente. Make America Great Again. Ele agora quer tornar a Rússia grande novamente. É isso mesmo. Muitas vezes isso é ignorado, é que Putin se recusa até mesmo a enxergar os ucranianos como uma nação distinta, com sua própria história, cultura e direito à autodeterminação. Ele sonha com um retorno à era de pré-descolonização, sei lá que coisa que o valha, quando sob os tsares, o Império Russo, em constante expansão, incluía não apenas a Ucrânia, mas incluía partes da Polônia, países bálticos, a Finlândia e a Geórgia. Putin aparentemente acredita, na sua desequilibrada cabeça, na sua mente, que sua versão de vitória está ao seu alcance. A Rússia conquistou uma média de em torno de 400 km² por mês durante 2025. Não foram avanços dramáticos, isso é porcaria, não conquistou nada importante. Mas progressos constantes que se acumularam. Eles sempre diziam pequenos avanços táticos. E de fato eles tiveram. Agora, no final dos últimos 2, 3 meses, que começaram a recuar, que a Ucrânia começou a contra-atacar. Mas a própria propaganda de Putin encurralou-o. Em seu discurso anual do início desse mês, Putin apresentou as forças armadas russas como preparadas para uma guerra prolongada. No entanto, ele foi muito esperto, não mencionou nenhuma baixa, que já são a mais de 1.200.000 baixas, não falou indícios em buscar uma saída, nunca falou em paz. De sua perspectiva, o cenário estratégico favorece a paciência. Trump quer sair, a unidade europeia permanece frágil e a Ucrânia está exausta. Trump quer sair da guerra, mas quer ter os louros de quem fez a paz e fazer negócios imobiliários e outros com a Rússia. Não, também, mas eu acho também que o Putin está encurralado, justamente por causa desse número de baixas, de mais de aproximadamente 13.000 tanques de guerra destruídos, 28 navios destruídos, 2 submarinos destruídos. Então ele também está encurralado e não tem nenhum feito notável no teatro de operações. E o problema é que ele mobilizou a sociedade russa para uma cruzada declarada contra o suposto liberalismo expansivo e a decadência do Ocidente. Esse era o discurso dele. Ele disse aos russos que seus filhos e maridos estão morrendo para impedir que a Ucrânia se torne um punhal apontado para o coração da Rússia. Mas Putin também foi finalmente forçado a reconhecer implicitamente que a Rússia está pagando um preço econômico e financeiro significativo por sua beligerância imperialista. Quem viu o vídeo dele, quer dizer, assistiu ao vivo, aquela chatice, deve ter visto isso, notado isso. As sanções ocidentais, a perda de mercados de energia e agora a crescente e impressionante capacidade da Ucrânia de atacar alvos estratégicos de infraestrutura militar e energética em território russo estão tendo um impacto e criando dificuldades embaraçosas internamente. Um acordo que deixa a Ucrânia soberana, armada e alinhada com o Ocidente seria problemático de se aceitar internamente. A própria propaganda do ditador da Rússia o colocou numa situação delicada. Sua recente referência aos líderes europeus como porquinhos revela quão baixo nível é esse ditador, despreparado, revela um líder que precisa constantemente projetar força por qualquer indício de fraqueza que pode ser fatal e quer que Trump absolva-o dos crimes de guerra. A catástrofe humana por trás de cada nova declaração otimista sobre a possibilidade de alcançar a paz, seguida de mais atrasos, esconde-se uma catástrofe humana assombrosa, infelizmente. Obrigado a vocês, conto com vocês durante o ano de 2026. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Feliz Ano Novo!